A questão diz o seguinte: em segurança da informação, a técnica que visa a enganar um usuário, induzindo-o fraudulentamente a clicar em um link que o levará para uma página clonada ou fará executar um arquivo malicioso, chama-se letra A, bot, letra B, spoofing, letra C, flood, letra D, phishing e letra E, adware. Bem, pessoal, antes de responder a questão, vamos ver o que significa cada um desses itens aqui da letra A, B, C, D, E, e depois a gente lê melhor e descobre qual é a resposta certa. Vamos começar com bot da letra A. Bot vem de robot, é um tipo de programa malicioso que, quando instalado no computador de um usuário, transforma esse computador em um computador chamado de zumbi. Isso porque agora o atacante controla remotamente as ações do bot naquele computador e pode enviar, por exemplo, um comando para que aquele bot ataque um sistema servidor, e ele ainda forma uma rede, muitas vezes, chamada de botnet, com muitos computadores zumbis com bots instalados, do qual o atacante manda um comando para os seus bots, e eles usam aqueles computadores sem que seus donos saibam para realizar um ataque a um sistema servidor, num ataque que nós conhecemos como ataque DDoS. É um ataque distribuído de negação de serviço que faz um sistema servidor parar de funcionar, negar o seu serviço. Os bots são utilizados também muitas vezes para envio de spam automático, às vezes também para furtos de dados. Então são programas maliciosos que permitem que aquele invasor controle remotamente as ações desse bot e possa usar o computador de um usuário comum sem que o seu dono saiba que está tendo seu computador usado para realizar ataques. Essa é a ideia do bot. O bot também costuma explorar automaticamente vulnerabilidades, falhas no sistema para se propagar automaticamente de computador em computador através das redes. Já o spoofing, que está ali da letra B, spoofing é uma técnica de mascaramento. Existe o e-mail spoofing, que vai mascarar um endereço de e-mail e a pessoa acha que recebeu de uma pessoa, de um remetente, mas quando na verdade o e-mail por trás que está realmente enviando é de uma outra pessoa. Ou o IP spoofing, que faz o mascaramento do endereço de IP. Aí eu acho que aquele acesso veio de tal endereço de IP quando na verdade veio de outro. Então é uma técnica para mascarar o endereço de e-mail ou o endereço de IP, que é o IP spoofing ou o e-mail spoofing. Flood. Flood é a ideia de inundar, encher. Por exemplo, às vezes eu estou lá numa rede social e alguém começa a postar sem parar muitas postagens lá na minha rede social, no Twitter, por exemplo, e sem muita relevância as mensagens e até gerando um incômodo. Isso nós chamamos de flood. Flood vem de inundar. Eu vou encher, vou inundar determinada rede social com muitas mensagens sucessivas e sem relevância, que incomodam. Phishing. Phishing é a técnica que cria sites ou e-mails falsos, parecido com os verdadeiros, e aí o usuário muitas vezes acredita que é o site verdadeiro e acaba entregando as suas informações de identificação pessoal, porque um phishing é isso, é um site ou um e-mail falso, bem parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário, tentando enganar por meio de páginas e e-mails fraudulentos aquele usuário que muitas vezes acredita que aquele é o site verdadeiro, quando na verdade era um site falso. Essa técnica nós chamamos de phishing. Adware. Adware vem de advertising, que é propaganda. Então, a adware é um programa que exibe propaganda. Muitos desses adware, eles monitoram as atividades do usuário para gerar propagandas direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário. Porque a adware é simplesmente um programa que exibe propaganda. E alguns deles monitoram as atividades do usuário, justamente para ficar gerando propagandas direcionadas de acordo com o perfil do usuário. Bem, de tudo que eu mostrei, qual desses se encaixa exatamente no enunciado quando ele diz: em segurança da informação, a técnica que visa enganar um usuário, induzindo fraudulentamente a clicar em um link que o levará a uma página clonada ou fará executar um arquivo malicioso. Chama-se, bem, dentro das explicações que eu dei, só pode ser o phishing, que está aqui na letra D de Dinamarca, porque lembra, phishing é um site ou um e-mail falso, uma página clonada, que tenta enganar o usuário para que o usuário então forneça os seus dados de identificação pessoal. A isso nós chamamos de phishing. Letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, a resposta correta para essa questão.